Muito bem, pessoal, chegamos aí à unidade número 2, quando nós vamos falar sobre introdução à hermenêutica. Na nossa introdução, a gente diz assim: ao lado de outras disciplinas teológicas, a hermenêutica é uma área de conhecimento fundamental para a saúde da Igreja do Senhor, pois permite uma apropriação mais correta do sentido do texto bíblico e, por conseguinte, de sua aplicação em nossos dias. Além disto, dela dependem a tradução bíblica, a pregação, o ensino na igreja, a teologia pastoral e outras áreas vitais. Numa outra aula eu uso justamente esse mesmo texto, porque quando falo sobre hermenêutica eu gosto muito de enfatizar isso. Eu defendo a ideia de que a hermenêutica ela está na base de praticamente tudo que nós fazemos na igreja. A nossa pregação, o nosso ensino, a nossa liturgia, os nossos louvores, a maneira como nós ofertamos, ou a maneira como nós conduzimos o momento do ofertório. Então, veja, tudo passa pela maneira como nós entendemos a Bíblia, né? A nossa relação com Deus se dá pela maneira como nós compreendemos as Escrituras. E indo mais a fundo, por que não dizer, a nossa cosmovisão, ela também é formatada pela nossa interpretação da Bíblia. Eu, claro, estou me referindo à cosmovisão cristã. A hermenêutica é uma das disciplinas da teologia exegética que, ao lado da exegese, busca entender o sentido do texto. Ela trabalha pela busca do sentido do texto e fornece assim ferramentas para que se chegue a esse sentido, né? O termo hermenêutica ele vem lá do grego, usualmente é uma palavra grega, hermeneuin, usualmente traduzida por interpretar, e do substantivo hermeneia, que significa interpretação. Tanto o verbo quanto o substantivo podem significar traduzir, tradução, ou explicar, explicação, né? Estou fazendo aqui uma citação do pastor Esdras Bento. E aí você vê na imagem seguinte, né, uma ilustração disso, que como que o processo interpretativo ele é inerente, né? Você olha para o semáforo e você, pelas cores, identifica o que fazer com o seu carro. Você para, você avança, você reduz a velocidade, enfim. Na outra imagem você tem aí a forma de comunicação hoje pelas mídias sociais, essas abreviações, essas siglas, por assim dizer, eu não sei nem se são siglas, mas alguém até brincou que são os hieroglifos modernos ou pós-modernos. Então, você quando olha para tudo isso, você interpreta, você entende que há uma mensagem subjacente. Então, o processo interpretativo é inerente, mas a grande questão é como interpretar corretamente. O que de fato o texto quis dizer. E para isso, na hermenêutica se consideram alguns pressupostos fundamentais. O primeiro é o do autor, né? Você identifica o autor do texto, não apenas como um nome perdido na história, mas você reconhece as demandas desse autor, você reconhece o estilo literário, suas características, peculiaridades, o modo de escrever, a história desse autor, por exemplo, Paulo. Quando você conhece a história de Paulo, tal como descrita no livro de Atos e outros detalhes que nós temos sobre a sua vida nas próprias epístolas, você percebe que isso lança luz no texto paulino, no corpus paulino, que nos permite entender, e os teólogos bíblicos eles vão trabalhar com isso o tempo todo, para poder entender a sua teologia, o que ele está escrevendo, o que ele está dizendo, né? Isso é uma coisa bem interessante então para a gente pensar. Um outro pressuposto fundamental é o do leitor-intérprete, ou seja, você hoje. É claro que a gente pensa naquele leitor imediato, e quando eu falo, né, o leitor-intérprete, eu estou pensando aqui o leitor-intérprete contemporâneo, estou pensando você. É claro que a gente fala dos leitores primários, imediatos, mas a gente precisa pensar também o leitor contemporâneo, porque do contrário a Bíblia se torna, se isso não é levado em conta, a Bíblia ela se torna uma peça da literatura mundial, uma peça de museu, né, sem uma aplicabilidade prática para os nossos dias. Então isso afeta também a maneira como nós interpretamos. Um terceiro pressuposto fundamental na hermenêutica é o do meio, ou seja, qual o meio utilizado para transmitir a mensagem. No caso da hermenêutica bíblica, este meio foi o texto bíblico. Então você tem um texto que traz uma mensagem, a gente quer chegar, por meio do texto, a esta mensagem. Então isto é o objeto de estudo da hermenêutica, ou seja, o texto bíblico. Mas é válido destacar que atualmente a hermenêutica ou a exegese, o seu estudo, né, está para muito além deste fator. Então ela pode ser considerada diacrônica e sincrônica neste estudo, particularmente a exegese, né? Ela tem essa característica, ela tanto analisa o texto a posteriori, como ela analisa o texto, ou de certo modo ela está interessada em entender como é que o texto chegou naquele estágio final, tal como nós temos hoje. Então ela vai considerar e vai usar as famosas críticas, né, que vão justamente investigar como é que o texto se forma até chegar na forma como ele se encontra.
ok? Na nossa própria unidade de aprendizagem, na nossa próxima unidade de aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho então sobre gêneros literários, que é também um assunto muito importante para nos ajudar a entender a mensagem da Bíblia, ok?